nessa linha, sim, como foi mencionado, a gente tem essa condição de esses grupos, e isso é uma coisa que desde sempre. As pessoas, quando querem validar alguma coisa, vão se voltar para aquilo que já tem respeito. A transição para a ciência foi uma transição que não foi suave. O foco era a religião, o pensamento era teocêntrico, depois passou com muito sangue, literalmente, com guerras civis, revoluções, reinos caindo. Você teve uma mudança de enfoque, depois de muita gente já ter sido queimada na fogueira e muitas guerras traçadas por herança de trono na Europa e por aí afora, né? Houve uma mudança de enfoque do teocentrismo para o antropocentrismo, e hoje a gente já não está nem mais, está tentando sair do antropocentrismo. O antropocentrismo hoje virou o palavrão, né? A gente está tendo um outro tipo de transição, né, de valorização cognitiva e de foco cultural. Mas se antes quem corroborava era Deus e a religião no Ocidente, e outras referências parecidas no Oriente, né, agora a gente tem uma coisa muito mais unificada. Desde o final da Idade Média, passamos pela transformação aí que valorizou a ciência, e aí quem começou a corroborar foi o discurso científico. Para muitas pessoas, esse é o cerne, para mim, do meu ponto de vista, esse é o cerne do problema, que houve uma espécie de substituição, de transferência arquetípica. As pessoas começaram a se voltar para a ciência como elas se voltavam para a religião. Começaram a esperar do cientista o que esperavam do sacerdote. A palavra divina passou a ser o discurso da evidência científica. Nós temos hoje um condicionamento sociocultural que, quando algo tem a frase cientificamente comprovado, equivale no período medieval a ser aprovado por Deus. E isso é um problema, porque as pessoas estão tentando se apropriar desse cientificamente comprovado, inclusive coisas que não são cientificamente comprováveis. E isso é um problemão. Então você vai ver lá, olha, ou então variações. Você pega lá um creme que cura tudo, que antigamente eram aqueles tônicos vitalizantes, que hoje é vendido pela internet, né? Você vai ver quais são os componentes. Se você for ver os ingredientes químicos, ver que aquilo ali é água com farinha, só que decomposto quimicamente, né? E é vendido como dermatologicamente comprovado. Por quem? Né? Por quem? Não tem o nome da instituição, não tem uma indicação dos estudos, não fala quem foram os cientistas. Alguns citam lá um farmacêutico responsável. Você vai consultar o número no órgão de classe, aquele número não existe. Mas o que é? Não, é que é um número que já foi cancelado, alguém que já morreu. Às vezes é um modelo de estudo que alguém que não conseguiu comprovar, mas fez uma proposta de um modelo qualquer na década de 20, 30, e alguém desenterrou isso para usar uma patente, criar uma patente com algum resquício de cientificidade. Isso está acontecendo normalmente com produtos, quiçá com assunto espiritual, que não tem agência regulatória. E aí está essa confusão. Eu comecei nos anos 90 a dar um curso chamado Física Espiritual no Cotidiano. E eu passei a minha vida inteira estudando física por conta própria e academicamente, até aquele ponto. E de lá para cá eu estudei muito mais. E hoje eu tenho quase que vergonha de dar um curso, porque eu entro nesse caldo geral, quando eu uso esse nome, eu vou falar que eu lido com espiritualidade, ciência, e uma das coisas que eu uso é a explicação de física, que envolve não só a física relativista, como a física quântica. E as pessoas já pensam que eu estou nessa onda irresponsável de uso da ciência. E eu fico desanimado, porque como é que eu vou oferecer um curso sério
se as pessoas já têm o preconceito, as pessoas que me interessam dar esse curso são as pessoas que não estão procurando milagre, mas conhecimento. A pessoa que vai atrás desses coaching quântico, cura quântica, as pessoas não têm noção do que estão falando. Nem quem fala. Se quem fala tem noção, é canalha, é safado, é sem vergonha. Se sabe o que está falando e fala isso, tinha que ir para a cadeia, na minha opinião. Porque a pessoa está enganando. Isso é golpe. Tá dando um balão nos outros. Sabe? É enganação. É dolo, é má fé. Se a pessoa não sabe, acreditou em alguém que enrolou ou que entendeu errado, pelo menos é ignorância, talvez com um grau de muito elevado de ganância, que faz a pessoa fechar os olhos à possibilidade daquilo ser uma besteira, uma idiotice que está enganando os outros. Mas isso é o que está sendo feito. Eu fico ofendido por essas palhaçadas, porque eu tenho um critério científico na minha pesquisa extremamente pesado. Eu mostro o modelo com base científica, eu me mantenho cético, apesar de ter experiências que as pessoas consideram espirituais. Eu não posso garantir nem para mim que essas experiências confirmam a existência do espírito, confirmam a existência do fenômeno. A explicação espiritual é a mais simpática, mas não é a garantia de explicação. E eu encontro explicações nos modelos de teorias que estão parcialmente comprovadas ou não comprovadas que vão bem, mas eu não posso garantir. E tem gente vendendo já terapias, vendendo magia, vendendo de tudo, usando esses nomes, porque dá um aspecto científico. A pessoa não sabe o que está falando. Tem coisas que foram um desserviço a quem faz ciência ligada à espiritualidade. Apesar de todo o embasamento sério de algumas pessoas, quem bancou alguns dos produtos de mídia, livro, filme, nessa área, bancou com a intenção de vender algo místico. Então, sabe, quando você vai tentar encontrar seriedade nessa área, você encontra pouca gente. E cada vez mais difícil de encontrar, porque as pessoas mais sérias estão se retraindo e evitando encostar com uma vara de 10 metros, porque vai cheirar mal. Quando você usa o nome quântico em alguma coisa, já é associado a picaretagem para quem é sério e associado a milagre por quem não sabe o que está acontecendo. Quando você abre um negócio desse e fala que não, mas não tem milagre, isso aqui é uma explicação de como pode funcionar, uma teoria de funcionamento, e que requer muito trabalho para você entender um pouco, e você tem que mudar posturas para poder ver se isso é viável como uso prático, não é uma coisa mágica, as pessoas não querem saber. Você que está falando sério é chamado, às vezes, na retranca por alguém que fala, não, mas você está enrolando, você não está me explicando, você não está me dando a fórmula. Ciência é fórmula. Não, ciência é conhecimento. E a pessoa não quer o conhecimento, ela quer uma receita mágica. E isso me desanimou muito. Faz um tempo que eu não dou curso de física espiritual, porque eu estou desanimado com a corrupção que ocorreu no meio. Eu vou acabar fazendo, mas eu não sei, eu vou ter que pôr uma cláusula, né, de, se você realmente não gostar, né, tudo bem, pegue o seu banquinho e saia de fininho, sabe, porque não vai agradar quem quer magia. Colocar um disclaimer ali, né, um aviso, se você fez a matrícula logo após assistir O Segredo, tome cuidado com o que você verá, que não é bem disso que estamos falando, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas pegando então algumas ideias aqui que foram tratadas, eu acho que é uma coisa um pouco complexa, né, da gente pensar, pensando primeiro por esse lado da própria inércia da língua, né? A língua ela vai mudando ao longo do tempo, você tem isso que você tem as palavras sendo intercambiadas entre áreas diferentes, né? Então o Claudinei acho que trouxe de forma muito feliz lá o caso da ecologia, né? Então
Ecologia é uma área de estudo das ciências biológicas que hoje você encontra, sei lá, canudos ecológicos. Não me consta que os canudos façam lá seus estudos, né, tenham suas pós-graduações, etc. e tal, então não é bem da mesma forma que a gente está aplicando essas palavras, não é bem para as mesmas ideias. Então, eu lembro aqui uma coisa ou outra que está bastante em voga hoje é você falar da nuvem, da computação em nuvem, de guardar as coisas na nuvem, né, simplesmente quando você põe os seus arquivos num repositório externo ao seu computador, que seja. Né? Então, você tem alguns usos de termos que eles são, talvez, essa amplitude bastante grande do uso dos termos seja dada aí por uma popularização, né, como a Raquel trouxe. Então, nós temos aí os termos num extremo sendo utilizados de uma forma quase esotérica, né? Então, hoje em dia, cada um de nós aqui nas suas respectivas áreas, nós conseguiríamos fazer um discurso que só outra meia dúzia de pessoas iriam entender, né, falando com termos extremamente técnicos, extremamente específicos de uma determinada área. E aí, no outro lado, nós temos ao sair desse extremo esotérico, usando essas palavras de uma forma um pouco mais frouxa, né? Então, cooptando as palavras para um uso mais amplo, a gente pode ter esse outro lado em que nós vamos estar tentando passar ideias que não são exatamente aquilo que as palavras queriam dizer, por você popularizar aí num outro extremo bastante grande, você vai ter essa perda de precisão das palavras tentando usar dessa popularização. Né? Então, nós temos aí, não sei como linkar essas coisas, né? Uma coisa um pouco fluida demais para a gente tentar segurar, que é algo que é natural de, num processo de saída desse esoterismo, num processo de universalização dos conhecimentos, acontecer. Né? E aí também a gente pode jogar em um outro eixo nessa conversa, que é aliás, dois eixos que eu estava pensando aqui. Um, esse pouco conhecimento que as pessoas têm, em geral, sobre a ciência, né? Sobre o que é científico, sobre os conceitos científicos. Você, então, ouve falar de uma determinada coisa, acha que entendeu o que é aquilo, e fala, então isso que ele está falando aqui da ciência é aquilo que eu li ou que o outro espiritualista está falando. Essas duas coisas são iguais, né? Sendo que você, então, entendeu muito superficialmente uma coisa, acha que entendeu a outra, e aí colocou lá um sinal de igual, porque na sua cabeça as duas coisas fizeram muito sentido sendo as mesmas. Então nós temos esse conhecimento superficial atuando aí de forma importante também, fazendo essas ligações bastante, digamos assim, frouxas. E aí, uma outra coisa que eu queria puxar também aqui, né, falando ainda desse uso de termos, são essas correntes que querem se fazer parecer mais científicas, e aí, para isso, começam a criar um monte de termos que seriam para dar esse ar científico na coisa. Né? Então, nós temos aí várias que começam a criar nomes para até fenômenos que já têm nomes muito bem estabelecidos, né? Então, aqui falando um pouco de algumas coisas que até nem tradicionalmente nem fazem uso dessas forçações de barra científica, mas são fenômenos aí que são conhecidos por termos até bem apaziguados, né, que todo mundo entende do que você está falando, mas aí, para dar esse ar científico, eu vou lá e crio um nome novo e até mesmo quase numa retomada de um certo esoterismo, que dando esse nome novo, só eu e outros poucos aqui vamos saber do que nós estamos falando, como se fosse algo muito diferente, mas não, é só o mesmo fenômeno que todo mundo já conhecia, só por um outro nome diferente. Então eu queria ouvir se vocês têm algo a dizer sobre esse monte de coisa que eu joguei para vocês, né? Mais ou menos aí se vira,
que vocês têm a dizer sobre isso? Eu posso começar falando um pouco dessa questão da linguagem, né, porque, não há como fugir dela, né. A gente tem um impasse aí, enquanto nós não, formos telepatas de algum modo e passarmos para um outro estágio de comunicação, né, que eu não vejo para curto prazo, mas assim, nós, somos uma civilização que necessita do uso da linguagem. A linguagem ela é, por si mesma e pela própria dinâmica, geradora de ruídos, né, porque a amplitude do que nós sentimos, pensamos, né, a linguagem não dá conta de tudo, ela afunila. Então o fato da gente ter que muitas vezes usar um mesmo termo para várias circunstâncias, né, ou vários contextos, o mesmo termo, cria ruídos, né, tá fadado, não há uma especificidade terminológica para o uso da linguagem para determinados fenômenos, então o ruído está implícito no processo. E a própria dinâmica de uso da língua que vai modificando, traz um lado de beleza, porque a gente nunca está estacionado como, seres que usam a linguagem, então isso não estaciona, isso está sempre dinamicamente se modificando junto conosco, né, então isso é bonito, eu acho lindo esse processo, que não gera estagnação. Por outro lado, gera ruídos que podem trazer, em alguns pontos específicos, sim, uma estagnação pontual ali por conta de mau uso, né. Agora, um fator que eu vejo como gerador de problema dentro disso e que poderia trazer soluções, é o próprio processo educacional, né, que deixa de lado, e vê como principalmente de uns tempos para cá, né, isso sempre se fez presente, mas de uns tempos para cá, que eu tenho percebido no meio onde eu atuo, da educação e de formação de educadores em geral, de perceber como não de educadores em si, mas assim, o meio da educação como um todo, né, que vem a leitura e o uso de metodologia como algo menor, e isso desde a formação infantil ali, né, não digo na formação de pesquisadores, que também já está bem complicada, mas assim, não se dá as condições de formação suficientes para a leitura e para o entendimento do que é uma metodologia de uso dessa leitura, de uso da escrita, do uso da palavra, de você buscar a raiz de formação das palavras para saber como utilizá-las. Isso é parte da alfabetização, né, no estágio posterior, mas assim, que já deveria estar lá de uma forma muito consistente na formação do ensino básico e que passa longe, passa longe. Imagina, a leitura então, é algo que sequer os próprios professores fazem exercício. Eu sou muito crítica em relação a isso, estou sempre trazendo à tona, né, fica até parecendo que eu estou jogando contra o próprio time, mas não é. É algo que eu vejo no dia a dia, os próprios professores não gostam de ler, têm preguiça de ler, não carregam livros, não fazem esse exercício de leitura criteriosa das coisas, para que sejam exemplos, né, e de metodologia de uso de terminologia. Então, é algo que eu vejo acontecendo e que vai gerando ruído e a coisa exponencial, né, já está num ponto de você ter grupos inteiros que ou se apropriam de termos e começam a usar aquilo de forma banalizada, ou fazem isso que você falou, Fukuda, de trazem um termo novo, né, para que está falando a mesma coisa de outro, mas para gerar uma nova corrente, assim, né, que de repente acredita em terra plana e essa coisa toda aí, vai se apropriando de terminologias, pra trazer ideias, truncadas, né, que já trazem como consequência, que já são consequência, na verdade, dessa falta de leitura lá de base, lá da base, de leitura, de emprego de terminologia, ou seja, de uma base educacional mais consistente, né, então é complicado. Por outro lado, eu nunca sou pessimista em relação a isso, eu acho que é aí onde a gente tem que entrar, né, quem tem acesso, a algum meio
que é o nosso caso aqui, de alguma forma tem que atuar. E quem enxerga isso como um problema que acontece, se está lúcido em relação a isso, tem que entrar com alguma forma de, né, de resistência em relação a isso, né. Porque também não dá para ver isso acontecer e ficar passivo, achando que é isso mesmo, não dá, eu não consigo, é sangue de barata, né, reencarnatório. Não dá, não dá. Então, eu estou sempre vendo algum meio de atuação, né, e o próprio CEF, a ideia do CEF vai muito ao encontro disso, né, de um ambiente crítico em relação a esse tipo de postura, seja da espiritualidade, da arte, da ciência, da filosofia, mas um ambiente de uma resistência inteligente em relação a esses furos que a gente vê de formação, né, e de atuação, no dia a dia, no cotidiano, né. Então, meu